Olá pessoal, paz do Senhor a todos, Ministério da Palavra chegando, convidando você a fazer aquilo que você já está acostumado. Se inscrever no canal, tocar nas notificações, curtir o conteúdo, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, Telegram, nas suas redes sociais, porque hoje nós traremos um conteúdo novo. Hoje nós falaremos sobre o panorama do Novo Testamento. Nós teremos ao todo 27 vídeos falando sobre isso, começando de Mateus até o livro do Apocalipse. Mas antes de começarmos, nós traremos esse vídeo introdutório falando sobre, não um livro, mas sobre um período que durou 430 anos, um período que é conhecido como silêncio profético ou silêncio de Deus. Um período, meus irmãos, que está dividido entre Malaquias capítulo 4 e Mateus capítulo de número 1, que é conhecido como a folha branca de nossa Bíblia. É sobre esse período que nós trataremos hoje, período do silêncio profético. Período esse em que Deus não levantou nenhum homem inspirado por ele mesmo para escrever sobre a sua palavra, mas um período em que ocorreram bastante batalhas e bastante acontecimentos que nós não poderíamos deixar de falar deles nesse vídeo. Então, fique conosco até o final, que nós trataremos sobre o período interbíblico, ou período intertestamentário. Antes de começarmos a falar sobre o período intertestamentário, é preciso entender o que ocorreu antes dele. Desde que a nação de Israel se tornou uma nação monárquica, desde que ela assumiu a monarquia como forma de governo, nós tivemos um período de 120 anos com 3 reis diferentes, a saber, Saul, que governou 40 anos, Salomão, que governou 40 anos, Davi, que governou 40 anos também. Porém, no entanto, entrementes, todavia, quando Salomão morre, quem assume o trono é Roboão, seu filho. E esse Roboão vai receber um conselho de Jeroboão, que é, diríamos hoje em dia, o ministro da economia de sua época, como se fosse o Paulo Guedes. Esse Jeroboão vai dar um conselho para ele. Olha, a nação está rebelando-se contra o governo por causa dos altos tributos e impostos que o seu pai estipulou sobre este povo. Então, abaixe o valor dos impostos, que essa nação certamente continuará unida. Ele acabou não acatando o conselho de Jeroboão e preferiu escutar os conselhos dos jovens de sua época, que disseram: você tem que aumentar os impostos. E ele proferiu uma célebre frase: o meu dedinho mindinho será maior do que a grossura dos lombos do meu pai. Se meu pai feriu vocês com açoite, pode ter certeza que eu ferirei vocês com escorpiões. E isso vai desencadear numa grande revolta e aquelas nações então vão se dividir. 10 tribos, mais a meia tribo de Benjamim, vão formar agora o Reino do Norte, conhecido como o Reino de Israel, com capital em Samaria. E a outra tribo, que é a tribo de Judá, vai se unir com a outra meia tribo de Benjamim e vai formar o Reino do Sul, conhecido como Reino de Judá, com capital em Jerusalém. E é importante destacar, meus irmãos, que a partir desse momento, todos os reis dessas tribos eles vão ser independentes. E consta o texto bíblico lá em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, que dos reis das nações do Reino do Sul, que era Judá, dentre todos eles, eu diria que 40% deles andaram com Deus, obedeceram os estatutos de Deus, quiseram viver uma vida de integridade com o Senhor, apenas 40% deles. Porém, no Reino do Norte, que era o reino de Israel, nenhum dos reis resolveram andar com o Senhor. Todos eles se rebelaram contra Deus. Eles pareciam que disputavam para ver quem fazia mais raiva no eterno de Israel. Chegou um determinado momento que o Senhor não quis mais atender suas orações, não quis mais saber daqueles arrependimentos vãos deles. O Senhor agora está com sua ira transbordante e usa a Assíria para dominá-los, usa a Assíria para levá-los cativos, usa a Assíria para exercer o seu juízo sobre o Reino do Norte, o Reino de Israel. Então a Assíria vai levá-los para o seu cativeiro, e a forma dos assírios de dizimar a nação era uma forma diferente. Eles acabavam misturando
todas aquelas nações que eles conquistavam. Então, eles jamais ficariam unidos, eles jamais teriam aquele sentimento patriota de voltar para sua casa, eles jamais iriam se unir. Essa nação de Israel foi levada para o cativeiro, de onde nunca mais saiu. O tempo avança e chegamos ao ano 605. Ano esse em que o Senhor agora tem o cálice de sua ira transbordante contra a nação do Reino do Sul, de Judá. Porque eles tiveram um grande livramento contra o Império Assírio, mas eles caíram mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez no pecado da idolatria. Não quiseram dar ouvidos ao Senhor. E como o Senhor usou a boca do seu profeta Jeremias, essa nação seria levada ao cativeiro, onde ficaria por 70 anos. O Senhor usa a Babilônia. O Senhor usa Nabucodonosor para invadir Jerusalém, para levar de 3 vezes todos aqueles habitantes, depois saquear o templo do Senhor para exercer esses 70 anos de cativeiro, esses 70 anos de castigo sobre a nação de Judá. O Senhor então vai usar a Babilônia e interessante notar que depois daquilo lá o Senhor mesmo tinha prometido que iria tratar também com a Babilônia. E o Senhor trata com a Babilônia, sim, Senhor. Porque o neto de Nabucodonosor, chamado Belsazar, teve um certo dia que ele resolveu dar, eu diria que um carnaval fora de época, e começou a chamar os maiorais e resolve dar um belo de um banquete. Até aí tudo bem, aquelas imbecilidades que ele estava cometendo, até aí tudo tranquilo. Só que aí ele começou a tocar naquilo que ele não deveria. Os utensílios, os vasos da casa do Senhor. E o Senhor agora resolve traçar o destino da Babilônia. Uma mão misteriosa agora escreve na parede a frase Mene, Mene, Tekel, Parsim. E aquele homem, meus irmãos, ele vai ficar apavorado. Esse rei Belsazar vai chamar Daniel para interpretar o que aquilo significaria. E Daniel então vai trazer a interpretação. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, contado foste o teu reino. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, entregue foste na mão dos medos e dos persas. Esse período, então, meus irmãos, nós entendemos como o período de dominação do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa agora assume um status de império mundial, um império temido, um império que invade a Babilônia, porém os babilônios nem oferecem resistência. Ele é chefiado por um homem que daqui a alguns dias eu trarei até uma biografia aqui detalhada sobre ele. Eu estou falando sobre Ciro, um homem do qual tinha uma profecia sobre ele 100 anos antes dele nascer, chamando ele pelo nome. Profecia essa que está escrito lá no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo de número 1, que o Senhor chama ele de seu ungido. Esse Ciro era um homem justo, um homem que exercia o juízo de Deus sobre as outras nações, porém, todas as nações que ele conquistava, ele não tinha aquela forma tirana dos outros reis de colonizar e tornar todos eles escravos. Não, esse homem tinha o intuito de apenas libertar ele das suas opressões. Esse Ciro, meus irmãos, ele vai, em um determinado momento, traçar um tratado, um decreto, permitindo aos judeus para que regressassem para a sua terra. E muitos deles atenderam a esse decreto, muitos deles atenderam o chamado. Alguns se sentiram acomodados no lugar que eles estavam, mas outros tinham aquele sonho, aquela nostalgia, aquela vontade de voltar para a sua casa, de voltar para Jerusalém, de restaurar tudo aquilo que estava derrubado. Então, se quando eles foram levados para o exílio babilônio, eles foram levados em 3 parcelas, né, em 3 prestações, de 3 vezes que Nabucodonosor levou eles, para voltar para casa agora também, eles vão voltar em 3 parcelas também. A primeira, chefiada por Zorobabel e Josué, na ocasião em que 50 mil judeus voltam para Jerusalém. E esses judeus voltam levando também os vasos que estavam na Babilônia. A segunda leva é chefiada por Esdras, que tem o propósito de instituir a lei de Moisés novamente de seus corações. E a terceira
chefiada por um homem que também teremos biografia dele aqui nesse canal, que é um homem que eu admiro bastante, chamado Neemias. Um homem que está incumbido de restaurar os muros da cidade e fortalecer os muros. Então, os judeus voltam para suas casas. Os judeus agora têm essa plena liberdade de regressar à sua pátria. E eles vão experimentar agora um período de paz. Um outro homem que foi bastante importante nesse período dessa volta para casa foi um homem chamado Ageu, que vai então restaurar novamente o templo do Senhor. Lá no livro do profeta Ageu, que nós vemos aquele célebre versículo, para falar a verdade: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Então, o templo do Senhor está novamente restaurado e a nação de Israel aprendeu de verdade a lição. Eles não mais adorariam imagem de escultura. Nem a opressão que eles foram impostos pelo rei Dom João III fizeram eles adorar a imagem de escultura. Nem mesmo a Inquisição espanhola, que foi bastante terrível, fez os judeus novamente voltarem a se ajoelhar diante de uma imagem de escultura. Eles aprenderam a lição de verdade. Só que um detalhe importante também de se destacar é que eles perderam o seu idioma oficial. Se antes eles falavam hebraico, agora eles saem do cativeiro falando o aramaico. Um idioma parecido, como se fosse o português do espanhol. Eles agora voltam para seus lares e para que Esdras promulgue a lei de Moisés para eles, Esdras precisa até de um intérprete, precisa falar para eles até em aramaico, porque eles não mais falavam hebraico. Então, é nessas condições que termina o Antigo Testamento. É nessas condições que termina o livro do profeta Malaquias, que é o último livro do cânon do Antigo Testamento. E é até aqui, então, meus irmãos, que temos o registro bíblico antes de começarmos o Novo Testamento. E para dispormos de biografias e de obras que ocorreram durante esse período, nós precisamos da ajuda de livros que nós chamamos eles de apócrifos, que são 7 livros que não constam nas nossas Bíblias, mas que constam na Bíblia católica. Esses 7 livros têm uma importância muito vital para conteúdo histórico. Ele não é um conteúdo espiritual. O Senhor, naquele momento, não levantou ninguém inspirado por ele para falar sobre sua palavra. Mas, nesse período, todos esses livros foram de vitais importância para nós. Outras biografias importantes de destacarmos é as escritas pelo escritor judeu Flávio Josefo. Ele também é imprescindível para narrar os acontecimentos que ocorreram durante esses 430 anos de período intertestamentário. O Império Medo-Persa finalmente chega ao fim. A Bíblia não narra, mas os livros de história sim. Contam que o Império Greco-Macedônio vai agora tomar um status de Império Mundial, chefiado primeiramente por Filipe. Esse Império Greco-Macedônio, é importante destacarmos também que a Macedônia era uma região quase que independente. Alguns nem consideravam a Macedônia parte da Grécia. Eles acabaram aproveitando o momento em que Tebas, Esparta e Atenas ficavam tão enfraquecidos de tanto lutarem entre si, e esse Império Macedônico então agora vai se rebelar contra eles e vai tomar a Batalha de Queroneia. Então eles vão acabar guerreando contra eles, vai tomar a Grécia e vai começar a espalhar o helenismo sobre todo o mundo. Esse rei Filipe acaba por fim morrendo com a idade de 47 anos. Quem vai assumir o seu trono é um homem chamado Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande. Esse Alexandre o Grande vai assumir o trono de seu pai com apenas 20 anos e ele vai começar a espalhar o helenismo por todo o mundo. Tudo que o seu pai não conseguiu fazer, ele acabou conseguindo e de uma forma brilhante. Ele era aluno de Aristóteles e a forma dele conquistar as nações não era na base de guerra, não era a base de pancadaria, querendo matar todo mundo. Não. Ele conquistava na base da conversa. Ele conquistava com cultura. Ele levava a cultura grega por todo lugar que ele ia. Os livros de cultura grega eram espalhados por todas as nações. E para que essas nações aprendessem o que estava escrito nos livros, eles tinham que aprender o grego. E assim, o idioma grego foi o mais falado no mundo naquele tempo. Era um idioma universal. A maioria das pessoas sabiam falar grego.
Era um idioma que foi bastante difundido por todas as nações. Essa era a forma do rei Alexandre Magno governar todas aquelas nações. Meus amigos, mas nem tudo são flores para o Império Greco-Macedônio. Esse homem tão importante, chamado Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, acaba falecendo com apenas 34 anos. Tendo governado por apenas 14 anos, ele acabou espalhando a cultura helenística por todo o mundo de então. Mas quando ele morre, ele não tem um herdeiro direto, porque seu irmão ainda era bem despreparado e seu filho era bastante novo. Seu governo, então, vai ser repartido por 4 de seus principais generais, que eram Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco. Esse Ptolomeu vai ficar responsável pelas regiões do Egito e da Palestina. Esse Seleuco vai ficar responsável pelas regiões da Frígia, da Síria, da Mesopotâmia e da Pérsia. Cassandro vai ficar responsável, então, pela Macedônia e pela Grécia. E esse Lisímaco vai ficar responsável, então, pelas regiões da Trácia e da Bitínia. Só que, para o Novo Testamento, o único que é importante nós estudarmos aqui, que é o território que Jesus viveu, é a região do Egito e da Palestina, que era governada por Ptolomeu. Essa família dos Ptolomeus vai governar essa região por durante 100 anos. Porém, quando acaba esses 100 anos, os Ptolomeus vão dar lugar agora para os Seleucos. Falando sobre os Ptolomeus, é importante destacar também que um deles, chamado Ptolomeu Filadélfo, é bastante importante na difusão da Bíblia Sagrada como nós temos hoje em dia. Quando nós falarmos sobre bibliologia, nós falaremos muito sobre esse Ptolomeu Filadélfo e sobre sua importância. Mas depois que acaba esse período de dominação de 100 anos dos Ptolomeus, a família que vai assumir esse reinado agora vai ser a família dos Seleucos. E um dos Seleucos, chamado Antíoco Epifânio, foi uma espécie de demônio na vida dos judeus. Foi um flagelo muito grande. Ele perseguiu os judeus de todas as formas. E ele vai profanar o templo do Senhor. Ele vai sacrificar um suíno no templo do Senhor. Não só isso, ele acaba aspergindo o sangue daquele animal na parede do templo. Não só isso, ele acaba assando a carne daquele animal e obrigando os judeus a comer. Se não comesse, ele mataria eles à espada. Esse Antíoco Epifânio, meus irmãos, acaba perseguindo os judeus de todas as formas possíveis e vai causar, então, uma certa revolta. A revolta que nós falaremos agora, que é a Guerra dos Macabeus. Essa guerra chamada Guerra dos Macabeus, ela vai ser narrada nos 2 livros de Macabeus que nós temos na Bíblia Católica. É até importante você dar uma lida nele depois. Que vai nos contar a história de uma família chamada família Asmoneana, que é governada por Matatias. Esse Matatias tem 5 filhos que vão ser 5 grandes heróis, que vai ser João, Simão, Eleazar, Jonatas e Judas Macabeu. Esse Judas Macabeu, Macabeu significa martelo, vai ser um homem bastante importante nesse período. Eles vão guerrear por durante 104 anos. E esse Judas Macabeu vai ser o líder de todos eles, e em 7 guerras eles vão lutar contra Antíoco Epífanes e todo o seu exército. Esse Judas Macabeu acaba nessa 7ª guerra morrendo, mas morre como um herói. O seu legado jamais foi esquecido e o seu nome jamais será apagado dos livros de história de Jerusalém. Por fim, nós chegamos finalmente ao império que governava o mundo nos tempos de Jesus, o Império Romano. Esse império, para ser mais exato, ele desde o ano 264 já tinha proporções mundiais, já dominava todas as outras nações. Só que só no ano 63 a.C. que ele resolve invadir a Palestina. Só que a forma deles de dominar o mundo não era uma forma tão impositiva e tão direta, era uma forma mais parcial. Eles acabavam até deixando que cada uma das nações que ele conquistava tivesse o próprio rei. Só que eles colocavam um governador em cada uma das cidades que ele dominava. Por exemplo, o governador da Palestina nos tempos de Jesus era Pôncio Pilatos, e o rei que eles permitiam ter era Herodes. Então, eles permitiam isso, permitiam também que cada lugar eles tivessem o próprio sumo sacerdote. O sumo sacerdócio de então ele é bem diferente do Antigo Testamento.
No Antigo Testamento precisava ser da tribo de Levi para ser sacerdote, mas no Novo Testamento bastava ter bastante dinheiro que se acabava conseguindo esse título de sumo sacerdote. Era um trono que agora estava sendo assim vendido a preço de ouro. E eles também deixavam em cada um dos lugares que eles conquistavam os publicanos, que eram cobradores de impostos. Então, essa era a forma dos romanos de governarem as outras nações. E quem vai assumir o reino de Judá naquele momento vai ser Herodes, que não era nem judeu e não era nem romano. Ele era um homem idumeu. Idumeu é a mesma coisa de Edomita, que é descendente de Esaú, que era Edom no Antigo Testamento. Esse Herodes vai se casar com uma descendente da família asmoniana, chamada Mariana, uma das famílias mais influentes dos judeus. Só que esse homem chamado Herodes, ele era conhecido como Herodes o Grande. Ele era um homem muito truculento e muito desconfiado. Ele, quando casa-se com Mariana, sabendo que a família dele era bastante influente, na hora que ele assume o trono, ele manda matar todos os parentes dela, vai deixar vivo só o irmão dela e a mãe dela. Então, depois de matar toda a família dela, ele acaba, por ordem de sua sogra, chamada Alexandra, nomeando o filho dela, né, Aristóbulo, que era seu próprio cunhado, como sumo sacerdote. Ele nomeia esse homem e os judeus vão gostar da ideia. Fala, olha, agora nós temos um homem de sangue judeu, de apenas 16 anos, sendo nosso sumo sacerdote. Os judeus gostavam da ideia e esse Aristóbulo era um homem que tinha bastante conceito entre os judeus. Aí esse homem chamado Herodes vai pensar assim, olha, esse homem está crescendo demais no conceito de todo mundo. Ele vai ser uma ameaça para mim. O que, que eu vou fazer? Vou matar ele. Mandou matar esse homem afogado. Depois disso, a sogra dele vai ficar com medo dessas atrocidades dele, vai fugir para Alexandria, no Egito. Ele vai mandar buscar essa sogra dele e vai matar a própria sogra. Depois, o imperador de Roma, chamado Marco Antônio, vai chamar ele para Roma para ele se explicar, né? Por que ele está matando tanta gente. Antes dele sair, ele manda matar a esposa preferida dele. Lembrando que ele tinha 10 esposas. Antes de sair de casa, ele manda matar Mariana. E depois, quando ele vai chegar diante do imperador de Roma, ele leva muitos presentes para passar um paninho quente naquela situação que estava se estabelecendo. Depois que ele chega, ele manda para Roma 2 de seus filhos, um deles chamado Aristóbulo também e outro chamado Alexandre. Eles vão para Roma, vão estudar e quando eles voltam eles estão bastante influentes. Aí o irmão dele, Féroras, e sua irmã Salomé vão falar o seguinte, olha, esses 2 filhos que você tem são filhos de Mariana. E eles são judeus e os judeus estão gostando muito deles porque eles voltaram para cá muito influentes, voltaram estudados. Eles vão dar bastante trabalho para você. Seus filhos vão tomar o seu trono. Ele não hesitou, mandou matar os próprios filhos. Ele era um homem bastante perverso. Depois, esse próprio irmão dele, chamado Férodas, vai falar para ele, olha, aquele filho que você mais gosta, aquele tal de Antípater, está querendo tomar seu trono. Ele mandou prender o próprio filho. Depois correu um boato de que Herodes tinha se suicidado. Aí o filho dele que estava na prisão, esse Antípater, ele acaba subornando o carcereiro para que soltasse ele. O carcereiro acaba delatando para Herodes. Na hora que Herodes descobre isso, mandou enforcar o filho que ele mais amava, Antípater. Depois, esse Herodes acaba envenenando o próprio irmão Sóstenes. E depois, quando ele estava no leito de morte, ele acaba fazendo o seguinte: ele manda os seus principais oficiais pegar todos os pessoais influentes do Sinédrio, manda deixar todos eles de refém. Falou assim: olha, na hora que eu morrer, na hora que vocês escutarem um rumor de que eu morri, eu quero que vocês matem todos esses integrantes do Sinédrio, porque eu não quero ter comemoração no meu velório. Ele era um homem terrível, mas foi um homem bastante importante no quesito de construções. Foi ele que vai construir a fortaleza de Antônia, vai ser ele que vai construir o templo que os judeus vão adorar no Novo Testamento, ele vai mandar colocar no chão o templo de Zorobabel e vai construir um outro maior ainda. Ele vai pavimentar muitas ruas, bastante construções foram construídas por esse Herodes, mas ele vai exterminar para sempre a família asmoniana de Jerusalém. Esse homem chamado Herodes, ele acaba morrendo e quem assume seu trono são seus filhos. Antes de morrer, é esse Herodes mesmo que vai
receber aquela revelação lá em Mateus capítulo 2, versículo 2, que nasceu o rei dos judeus. Então ele manda os magos vindos do Oriente para procurar saber onde que estava esse rei dos judeus, que ele também queria adorá-lo. Aí esses magos vão e não vão voltar nunca mais, e ele fala assim, olha, a partir de hoje tem um novo decreto. Todos os judeus abaixo de 2 anos de idade vão morrer. Vão morrer porque eu não quero saber de ninguém aqui postulando o meu trono, não. Esse vai ser o Herodes do Novo Testamento. Para encerrar, falaremos agora dos principais grupos políticos e religiosos nos tempos de Jesus, que eram os fariseus, os saduceus, os publicanos, os essênios, os escribas, os zelotes e os herodianos. O principal grupo deles eram os fariseus. Fariseus significa separado, eles eram homens de um partido religioso e eles liam o Antigo Testamento e eles eram bastante antenados com a palavra de Deus. O único problema deles é que eles se preocupavam só com o lado de fora, eles queriam se aparecer. Esse era o problema dos fariseus. A intenção deles até que era uma intenção boa, de se purificar para o Senhor. Temos também os escribas, que em outras versões é chamado de doutores da lei, que eram copistas. Esdras mesmo era um copista. O que eles faziam? Eles ficavam o dia todo lendo a palavra de Deus e acabando copiando ela, para que mais Bíblias fossem impressas. Não tinham a prensa, né, de Gutenberg, como foi inventada lá no século XVI, então eles tinham que copiar à mão. E eles copiavam tanto que eles acabavam decorando vários e vários textos da Bíblia, e eles acabavam falando da palavra de Deus como se eles estivessem falando a receita de um bolo. Então esses eram os escribas. A gente só associa escriba a coisa ruim, mas não. Eles também tinham intenção muito boas. Temos também os saduceus, que eram um grupo religioso também, só que eles só aceitavam os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Só o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. E eles não acreditavam em anjos, não acreditavam também em ressurreição. E eles detestavam os fariseus. Só que quando era para se rebelar contra Jesus, ele e os fariseus faziam até as pazes. Temos também os essênios, que eram povos que viviam no deserto. Inclusive, alguns historiadores vão dizer que João Batista viveu no meio deles, aprendeu juntamente com eles. Eram homens que alguns historiadores chegam até a afirmar que eles que instituíam o batismo. É uma coisa assim a se destacar também dos essênios. Temos também, além dos essênios, temos os herodianos, que eram um partido mais de direita, que meio que puxavam a sardinha para o lado dos Herodes. E temos os Zelotes, que era totalmente contrário, que se rebelava demais contra Roma. Era um partido que eu chamaria ele de um partido de esquerda, e esquerda ao extremo mesmo, esses Zelotes. Jesus, inclusive, chamou um homem chamado Simão Zelote. Daí a dúvida, né, se ele realmente era Zelote ou se era só um apelido por causa de seu comportamento explosivo, porque os Zelotes eles se rebelavam contra Roma de todas as formas possíveis. Então, esse é o nosso estudo do período interbíblico. Você que foi abençoado com esse conteúdo aqui, deixe então o seu like, compartilhe com quem você puder. No nosso próximo estudo que tivermos sobre o panorama bíblico, falaremos sobre o Evangelho de Mateus, o Evangelho que eu gosto muito e tenho certeza que você vai ser bastante abençoado com essa palavra. Desde já eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Um grande abraço e paz do Senhor a todos.